Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 480º episódio do podcast patrocinado pela Firmou e apoiado, como sempre, pelos mais detêncios que foram e vão lá em gigahertz.fm/apoio e têm acesso à edição sem edição. Uma versão aqui do podcast com todos os nossos papos pré- e pós-gravação, com direito aos nossos tropeços e papos extras. Essa semana, por exemplo, eles ouviram a gente conversando aqui sobre o George Carlin, recompensas por bugs e relatórios de bugs na era de IA e os domínios .fm, .tv e .ia. Eu sou Arthur Givigir, o Giva, e como toda semana tenho aqui ao meu lado o Marcos Mendes e o Guilherme Rambo. Tudo bem? E aí? Olá. Beleza? Beleza. Eu tô até agora rindo da história de Tuvalu. A gente tem que respeitar mais a galerinha de lá. Se você todos Tuvalu. Se você é de Tuvalu, por favor, mande uma mensagem. Entra pro hall dos que queremos feedback. Se você está ouvindo em Tuvalu ou se você está ouvindo em Cacimbinhas também. Nossa, Cacimbinhas. Boa. E agora entrando aqui no Amigos do ADT, o Phil Trout mandou uma mensagem pra gente com uma mensagem com tradução pelo ChatGPT, e até ele falou aqui sobre o português, né? Ele sabe um pouco de português. O Phil é da Alemanha e criou um projeto chamado Shocklift e mandou o link aqui pra gente dar uma olhada. Ele mandou um abraço e falou que os amigos brasileiros dele pediu pra mandar. Show de bola! Eu acho que depois de 480 episódios aconteceu uma coisa inédita, né? A gente eu também tô achando. Um Amigos do ADT é um ADT Freunde. Que é a pessoa que nem falar o idioma fala, mas mandou aqui. A gente vai divulgar, claro, com o maior prazer. E quer saber? Eu adorei o app. É muito legal, né? Eu achei, inclusive, que é algo que você mencionou que queria uns tempos atrás, que ia pedir pra IA fazer pra você. E aí, ó, o Phil já fez. Tá resolvido. Exatamente. Então, Dankeschön. Porque é exatamente o que eu tava afim, que é aquele lance de você configurar no Mac os atalhos até para shortcuts mesmo, para aplicativo e etc, para ação, e a partir do iPhone você tem os botõezinhos, você dispara isso no Mac, que tinha lá o Stream Deck que eu comprei, que era um meio tabajara, e depois de um tempo ele parou de funcionar, e eu sou mão de vaca, eu fui comprar o Stream Deck de verdade. Agora esse aqui dá para eu usar, tem compra interna, aquilo tudo que a gente já imagina mesmo, mas o app... Primeira coisa, a comunicação do app super bonitinha. Muito Adorei legal. todo o lance de chocolate. Exato. E em segundo lugar, a utilidade é exatamente o que eu queria. O Phil mandou muito bem. E obrigado ao amigo do Phil, que falou pra ele mandar também o follow-up pra gente colocar aqui no Amigos do DT. Bem legal. Eu adorei que, assim, eu desenvolvo um app que mexe com coisa wireless também. E aí, a primeira questão que eu tive quando eu vi o app foi: é sem fio? E sim, é. E mas aí é do fio. É do fio, mas é sem fio. Mas aí Traduz essa, amigo do Phil. Boa sorte. Mas aí eu fui ver, eu vi ali embaixo, o que eu faço se tiver problema de conexão? Aí eu pensei, opa, vou ler isso aqui, porque me interessa, né? Que eu sempre fico curioso pra ver como é que o pessoal aborda esse tipo de coisa. E aí tem, 3 níveis de troubleshooting, e aí um dos últimos é Get mad at the makers of this app, send your frustration to, e aí o e-mail. Maravilhoso. Adorei, tá convidando, manda o seu xingamento aqui. E o visual do site realmente é muito bonitinho. Essa ideia do chocolate foi sensacional, ficou bem legal. Remete à era que os sites tinham esse tipo de criatividade gráfica que sumiu, né? Hoje é tudo com cara de template, nem lance de ser com cara de IA, tudo template de WordPress mesmo assim, tudo bem encaixotadinho, do jeito que todo mundo sabe, né? Aquele carrossel rotativo de tela inteira, bonitinho, me lembra das eras de Flash, assim, sabe? De construir página como um elogio, mas construindo GeoCities. Aquela coisa mais criativa mesmo, a página inteira bem criativa. E isso de colocar os níveis de alerta, me lembrou lá em Belo Horizonte ter o Bar Pirex, e aí no cardápio eu achei muito bom, que era assim: pessoal, a gente erra, mas a gente conserta também, então dá uma chance pra gente antes de sair xingando na internet. Falei, cara, excelente. Muito bom. Pode ter um aviso, etc, mas muito bom. Falei, calma, a gente não é de propósito, tá? A gente erra, acontece. Gostei. Não, e eu adorei o conceito todo do app, porque não é só o nome
Mas, assim, primeiro, o iPhone que aparece nos materiais de marketing é cor de chocolate, né? E o app, a UI do app, parece uma caixinha de chocolate, de Ferrero Rocher, sei lá, que tem ali os quadradinhos e o chocolatinho dentro dele ali. Sensacional. E tudo isso feito de uma forma que fica bacana no visual do Liquid Glass, sem ficar uma coisa cheesy, né? Se bem que seria chocolate nesse caso, né? Mas, assim, sensacional. Muitas coisas pra se gostar sobre esse app, desde o visual do site até o app em si, obviamente. Até a fonte que ele escolheu no site remete a chocolate, remete um pouco a fábrica de chocolate, né, do filme, assim. Eu fiquei olhando e falei, nossa, eu bati o olho e lembrei do filme na hora. Verdade, né? Que tem o lance do dourado. Bem legal. Já sou fã do Phil. Muito que bem. Muito obrigado ao Phil, que nos mandou uma mensagem internacional. A gente já pediu mensagem hoje para Tuvalu, já recebemos mensagem da Alemanha. E agora voltando pro Brasil, né? Entrando nos follow-ups dessa semana, o Ricardo mandou um follow-up, olha só, para mim. Falou que o mini leitor que eu comentei no último episódio é o X4T Ink. É um e-reader de uma marca chinesa. Ele disse que já tem há alguns meses e é muito prático, que a gente pode ler arquivos EPUB com clareza. A única coisa chata dele é não ter a luz de fundo, então para ler à noite não tem jeito. Ele falou pra mim pra comprar e ser feliz. Olha, Ricardo, eu tô há um clique de comprar. Porque realmente eu tenho visto muito material sobre esse novo e-ink. Muito material fora do Brasil, ainda tem poucos aqui no Brasil. Acho que quem postou foi a Escolha Segura, se eu não me engano. Postou um vídeo, ainda não consegui ver. Mas o que é mais interessante dele realmente é o tamanho. Infelizmente ele realmente não tem a luz de fundo, mas eu acho que pro objetivo que eu quero, que é leitura diária, né, não noturna, e mais ali, por exemplo, se você sair na rua e ao invés de puxar o celular, você puxar o mini leitor, eu acho que funciona muito bem. É um pau para toda a obra, vamos colocar assim. E apesar de não ler atrás do iPhone, eu acho que ele vai andar carregado comigo, colado no iPhone. Então, ao invés de puxar o iPhone, eu vou puxar ele, né? Então, eu tô bem animado, eu vou comprar um pra mim muito em breve. Eu só tava um pouco em dúvida, porque eu vi que ele tem alguns probleminhas sobre o desbloqueio, então eu teria que comprar um específico que já possa ser desbloqueado para poder trocar a ROM, o firmware original, porque parece que o de fábrica é meio ruinzinho, mas eu gostei. Estou achando bem interessante. Inclusive o Rodrigo Rodrigues também mandou uma mensagem sobre os e-readers. Ele falou que me escutando falar sobre esse carinha, ele falou que teve um Nokia 5610 e lia livros nele. Imagine uma tela de 3 polegadas que cabem apenas 5 linhas de 2 palavras cada. E mesmo assim ele disse que lia dezenas de livros. Inclusive, ele leu a trilogia de Senhor dos Anéis. Ele disse que realmente existe algo de muito satisfatório em ler um livro em uma telinha, ainda mais apertando as teclinhas para rolar a tela. Ele disse que é uma delícia aquele barulhinho e disse que também tem saudades eternas. Inclusive, eu acho que esse é um outro benefício desse X4T Ink. Ele não é touchscreen, ele usa botões para rolar a tela. Isso foi uma coisa que pode parecer meio loucura em pleno 2026, mas eu julguei como um benefício. Não queria nada que fosse touch ou algo assim. Então, em breve, acho que eu vou aparecer aqui no podcast com esse carinha. Acho que num dispositivo que você vai só ler mesmo, tem por que ser touch, né? Exato. Claro que a galera usa Kindle e devices do tipo para mais coisas e faz um uso um pouco mais avançado, quer ficar, tipo, dando highlight em trechos, mas assim, se você quer só ler como se fosse um livro de papel, tá ótimo, não precisa de touchscreen. Eu uso o Kindle, apesar de ter um modelo que é com backlight e que tem possibilidade de marcar texto, enfim. Eu não marco texto, é muito difícil. Assim, acho que se eu marquei 2 ou 3 vezes foi muito na minha vida usando o Kindle, porque eu não costumo ler livros técnicos nele. Eu leio livros de ficção, histórias, então assim, não tem muito por que marcar algum tipo de conteúdo. Então, por isso que eu acho que também vou me dar bem com ele. O único problema talvez seja colocar livros, porque toda a minha base de livros hoje é da Amazon. Então, eu tô preso ao ecossistema deles.
Mas de resto, não tô vendo muito problema, não. Eu nunca fui de marcar livro nem físico, nem digital. O livro que eu mais marquei na vida, que eu lembro de ter feito isso, mas tinha um motivo, uma intenção, assim. Na época do blog do iPhone, a gente tinha a revista iThing. E a gente tinha um quadro, não, né? Mas uma sessão semanal que era o funcionário do mês. E aí era cada semana, cada mês, a gente fazia um perfil de um funcionário da Apple diferente da diretoria, né? E aí a gente tinha escolhido já de fazer o Johnny Ive, e saiu aquele livro da biografia do Johnny Ive, do Leander Kinney, eu acho, que é o cara do Cult of Mac. E era um livro super legal, pra quem nunca leu, vale a pena ler. E aquele eu lembro de marcar um monte de coisa que tava coletando pra depois, na hora que eu estivesse fazendo a matéria da biografia dele resumida, eu poder voltar e pescar uma história, uma informação, uma coisa assim. Mas isso de marcar tipo a Bia sempre fala de como ela lê e tem um marca-texto e tem cores diferentes pra coisas diferentes quando tá estudando, né? Então, isso volta a um tema que eu não sei se a gente falou em on, em off, que foi sobre eu não saber marcar o que é importante. Pra mim tudo é importante, tá no livro, né? O que não é importante ficou de fora. O que você tá lá tem motivo, né? Então sempre tive essa dificuldade, assim, de só fazer um highlight dentro de uma ideia central dentro do parágrafo, por exemplo. Eu queria marcar o parágrafo inteiro. E o seguinte também, aí mata o propósito. Mas é que a Bia não tá lendo historinha, romance, ela tá lendo sobre coleóptero metamorfoseante. Eu leio muito livro de ficção mesmo, assim, não... É difícil eu ler algum livro técnico, falha minha, erro meu, mas eu curto muito ler livro pra distrair a mente, né? Então, não à toa que quem tá me vendo aqui na gravação tá vendo vários quadrinhos na minha estante, justamente por isso, assim, eu adoro quadrinho, adoro livro de historinhas, vamos colocar assim. Então, eu dificilmente marco porque eu tenho pena, eu sou muito cuidadoso com meus livros. Mesmo livro técnico eu não marco, eu tô lendo aquele livro da Apple, que é o Creative Selection, e eu não marquei. Eu até deu vontade de algumas coisas ali que eu li que eu achei legal. Eu falei, nossa, eu vou marcar, mas aí eu olho e falo, dá uma pena marcar o livro. Esse é semi-técnico, né? Não é... não é um técnico, mas enfim. Mas enfim, eu me distraio lendo livro de tripas de computador, assembly, essas coisas. Me prende mais a atenção do que qualquer outra coisa. E entrando num assunto semi-perene aqui do ADT, que são os teclados. O Leonardo Waltrick disse que está em uma busca de um teclado perfeito. Hoje ele usa um Keychron K3 Slim, que é muito bom, e realmente é muito bom, mas isso aqui sou eu falando, tá? Não foi o Leonardo, não. Mas depois de 4 anos, ele disse que está pensando em sair dos teclados mecânicos. Antes dele, ele disse que já usou alguns modelos da Logitech, mas teve problemas com teclas Y, U e I no MX Keys, que é parecido com a história que o Rambo comentou no Olá Mundo. Ele queria nossa opinião e nossas indicações de outros teclados e também a indicação, é claro, de outros adetêncios. Ele disse que o fluxo de trabalho dele é conectado ao Mac Mini em 90% do tempo, não usa macros, apenas atalhos com o HyperKey configurados no Raycast. E aí, vocês estão usando algum teclado diferentão? Não, eu tô usando um Magic Board da Apple novo, porque o meu deu problema nas teclas U e I. O que tá acontecendo, gente, com as vogais? Se bem que Y, tecnicamente, não é vogal, só às vezes, mas enfim. Sometimes why. Você também teve um problema com vogal, não teve, Giva? Tive. Eu tenho um Corsair... Isso me fugiu um número agora, é K65. É o Corsair K65, é um teclado inclusive que a Apple vende no site deles, na Apple Estados Unidos, e eu acho muito bom, mas eu comecei a ter esse problema há uns 3 dias com tecla O. Do nada começou a duplicar a letra. Eu tô torcendo muito pra ser só uma sujeirinha aqui no teclado, porque eu não tô afim de trocar de teclado. Eu tenho o mesmo problema que o Leonardo. Eu fiquei numa saga pra sair do Keychron. Eu também tive um Keychron K3 Slim, só que ele é de perfil mais baixo. Eu gostava muito de usar ele, só que eu tava querendo um perfil mais alto, porque eu achei que poderia estar me incomodando um pouco com muito uso. E agora que eu achei o teclado perfeito pra mim, eu não queria mudar, mas se esse daqui der problema, eu vou ter o mesmo problema que o Leonardo. E realmente foi uma vogal. A letra O começou a dar problema aqui do nada. Pior das hipóteses, você troca o podcast pra Boom Dia Tech. E aí, se acontecer, já sabe de onde veio. Bom, tô preocupado agora, porque se o Leonardo teve o Y, pro Rambo e pro Arthur teve o U, o I e o O, pra mim o P, em algum momento vai falhar. Ele tá ou o P ou o T.
Mas assim, eu já falei trocentas vezes como eu gosto de teclado mecânico, da clac-clac-clância, a gente já falou sobre isso, que foi até título do ADT, etc. Mas a verdade, cara, é que faz muitos anos que eu não uso teclado mecânico, porque da época de agência ainda, eu usava o Magic Keyboard da Apple, aí depois, em caso, eu passei a usar o teclado do Mac mesmo, acho que eu tinha um Magic Keyboard também, mesmo usando, que eu usava no modo clamshell, né, o Mac em casa, conectado ao monitor, e tô há anos e anos sem monitor e sem o teclado, usando o teclado do Mac mesmo, então eu vou mais aprender com as recomendações de vocês do que qualquer outra coisa. Eu acho teoricamente muito legal, sabe? Aquilo que eu falar de você digitar e fazer aquele barulho, sentir a produtividade fluindo pelos dedos. Mas faz tempo, cara, que eu não mexo assim, porque eu já como famosamente mão de vaca, né? Então eu não gastei pra ter um teclado bonitão, Keychron, coisa assim. Conheço o Keychron por motivos óbvios, né? Ele é meio top of mind, assim. Mas tô com o Leonardo e querendo aprender com vocês, outras marcas, outros teclados e alternativas. Atualmente, pra mim, é impensável usar um teclado no Mac que não tenha Touch ID. E aí já elimina todos os teclados, exceto os da Apple. Daria pra fazer uma gambiarra, que nem o Mike Hurley fez lá, de isolar só o Touch ID do teclado como um dispositivo à parte, que inclusive, enquanto eu tava esperando chegar o teclado novo, eu deixei o meu teclado, que a tecla U e I não tava funcionando, na frente, assim, e o Keychron K2 atrás, que foi o que eu usei temporariamente até chegar o teclado novo. E aí precisava de Touch ID, tinha ali o Touch ID em cima da mesa. Mas pra quem não ouviu no Olá Mundo, a melhor, entre aspas, a melhor parte é que depois que eu já tinha comprado o teclado novo, as teclas voltaram a funcionar no teclado quebrado. Enfim, mas melhor garantir, né? Tava flake, uma hora vai deixar de funcionar de vez. Então sim. Tá resolvido. O meu Corsair, ele tem, inclusive, ele é aquele clique vermelho, me fugiu o nome agora, mas é o mais baixinho dos clac-clac, então é bem tranquilo, eu gosto muito desse teclado. Não tinha problema até agora, espero que continue sem, que seja só uma sujeirinha, mas acho que a única diferencial dele é que ele tem um botão de aumento de volume aqui na parte superior, e eu uso muito para troca de volume, enfim, dá até para configurar para trocar, para rolar a tela, fazer o scroll, mas é um baita teclado, apesar de estar dando problema agora, eu recomendo, porque eu já tenho ele há uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, então é um bom teclado, como eu falei, é um teclado que a própria Apple recomenda, ela vende no site dela. Sempre que eu vou comprar algum produto desse, eu olho lá no site da Apple para ver o que ela tá vendendo. E ela tem uma edição exclusiva que é azul, é linda, mas essa eu não consegui comprar, então eu comprei a padrão e troquei as teclas eu mesmo. Comprei essas teclas personalizadas, né, num padrão de um anime, que é o My Hero Academia. Comprei no AliExpress, importei, coloquei as letras. Mas eu sinto também falta do Touch ID, mas eu acabei me acostumando. Acho que eu me acostumei tanto com o teclado mecânico que pra mim é difícil fazer essa volta. Eu já pensei em comprar um teclado da Apple e deixar embaixo da mesa só pra fazer o Touch ID. Só que acho muito caro só pra isso, então eu prefiro desbloquear com o Apple Watch ainda. Mas de tempos em tempos eu olho, assim, a Corsair tem uns teclados bem interessantes, a Logitech tem lançado o teclado também mecânico muito interessantes, assim, ainda não peguei nenhum pra usar. E a Keychron, né? Eu acho que a Keychron é de lei, assim, é regra no mercado, é uma das melhores que tem. Tem uma outra marca também, que me fugiu o nome agora, similar a Keychron, mas, enfim, é isso. Eu particularmente gostei muito desse Corsair. Vamos ver. O Augusto, inclusive, recomendou, para quem não gosta de teclado muito barulhento, teclado mecânico muito barulhento, que inclusive é um problema para algumas pessoas, né? Ele recomendou buscar o Silent Lemon V3, que é uma versão com clique, o clac-clac, mas mais silencioso até do que o vermelho. Legal, eu vou dar uma procurada depois e quem sabe eu compre para fazer um teste aqui no meu. Mas valeu, Augusto. Silencioso como um limão. Agora, se você gosta de teclado mecânico, não é pela clac-clac-clância, porque pra mim meio que perde o sentido. Sim, não, eu nunca tive problema com barulho do teclado. Eu sei que você não, mas eu acho engraçado o conceito de eu quero teclado mecânico, mas eu não quero que tenha barulho de teclado mecânico. Mas eu acho que tem uma sensação diferente o teclado. É igual o teclado magnético, que é mais recente.
O Augusto falou que ele tem a clec-clec-clância, mas não é tão barulhento, tá? Entendi. Eu lembro na época que eu tava aprendendo a programar em MS-DOS na escola, daí tinha um computador que eu usava às vezes lá que tinha um teclado que era clec-clec-clância ao extremo, assim, aquele que você, depois que você bate a tecla, você ouve o barulho da mola vibrando ainda, tá? E fica, né? Bizarro. E, inclusive... Profundidade de 1 metro de travel da tecla de você apertar. Agora eu entendi melhor também, pensando bem, porque realmente tem essas coisas. Esses dias eu acho até que eu mandei pra você, Mendes, que eu vi um vídeo no TikTok ranqueando o som do pisca dos carros. Sim. Porque de fato tem alguns que eu não ia querer ter o carro por causa do barulho do pisca. Que tem alguns barulhos, né? Tem o barulho do pisca mesmo e o barulho da ativa. Quando você bate na chave, na manivela, sei lá como chama aquilo, e engata, aquilo faz um cleque. E aí tem o barulho do relezinho do pisca mesmo, né? Então ele fazia o ranking do negócio inteiro. Falei, esse aqui pareceu meio molhado. Eu achei ótima a descrição, que era meio assim, sabe? Sommelier de pisca-pisca. Exato. O pior que eu fui... Quando os eventos de games ainda tinham muitas lojas de teclados, enfim, que agora tem bem menos. Eu já fui num evento que eu fiquei, assim, algumas horas passando teclado por teclado, quase colocando a orelha em cima do teclado pra ver qual que era o melhor. E aí, acabei ficando com esse vermelho mesmo. Mas eu já pensei em pegar um mais barulhento pra ver no meu dia a dia, só que atrapalharia na gravação do podcast também. Então, eu acabei desistindo. E agora, mais recentemente, tem o teclado magnético. Esse eu ainda não experimentei, tô querendo. Mas diz que ele tem uma latência menor, enfim, não tem tanto barulho. Eu tô bem curioso pra testar, mas ainda não tive a oportunidade. Aí você compra o teclado caríssimo que tem a latência menor pra digitar no Xcode. Exatamente. Quem ouviu o Olá Mundo dessa semana vai entender do que eu tô falando. E a Mariana falou, não entendo meu namorado. Todo troca de mouse... Ele troca de mouse toda vez que a Logitech lança um Max Master novo, falando que vai ser mais silencioso, mas o teclado parece um cavalo numa máquina de escrever. Mas o mouse então, barulhento. O mouse ficou mais silencioso mesmo. Ficou bem silencioso. Mas o teclado é outra coisa. O Max Master novo... Eu peguei os dois aqui pra fazer uma sessão ASMR também. Esse é o novo, o atual. Agora, esse é o Max Master antigo. Nossa. Tá. Então, tudo bem que ele foi bem usado, tá meio solto, mas... Eu prefiro o clique do antigo, honestamente. Eu acho mais agradável. Ele é um clique. O do Max Master novo é um pleque. Tem uma diferença. Sim. Não, o 3S eu acho que ainda é mais diferente, olha só. Ah, ok, bem ele é mais silencioso, o 3S ele ainda é mais silencioso que o modelo antigo, só que eu acho que o 4 agora é absurdo de silencioso. Por isso que o bom é o Magic Trackpad, que você vai ali nos ajustes e você escolhe se você quer barulho ou não. É verdade. Dá para ligar e desligar. O clique que eu não gostei do Max Master novo é o clique áptico do botão lateral, que é o que eles fazem para você ativar o menu contextual, etc. Ele faz um brrr. É muito ruim. Então, se você tiver... Eu acho que ele desativou a live. A live não, a gente tá no ar ainda. Ele da live. Voltei. Eu cliquei em alguma coisa que ele voltou a página. Não, enfim, tira isso, Edu. Deixa isso aí na edição. Não corta. A lição é o quê? Não mexe no mouse enquanto tá gravando. Acho que todos aprendemos agora. Com o mouse. O único que não caiu na pegadinha fui eu, porque o meu tá desligado. Porque eu só uso ele pra testar. Não vamos mais mandar perguntas sobre periféricos. Melhor não. Ninguém pergunta sobre o no break. O que esse botão faz? Bom, depois dessa aula de teclados e sair ou mutar durante a gravação, o Rodrigo Rodrigues também mandou um follow-up sobre o Super Command, ou Super CMD. Ele disse que acabou não ficando muito claro no episódio passado, mas o Super CMD é exatamente o Raycast pago, só que de graça. Ele tem todas as funções premium liberadas e é quase um Raycast pirata. Ele achou bem esquisito. Esquisitão. É esquisitão, é verdade. Aí é mais feio do que a gente falou na semana passada, né? É que assim... negócio, mas
Eu tinha entendido isso, mas eles não estão roubando nada do Raycast, pelo que eu entendi. Eles só estão... estão copiando descaradamente de um jeito que comentamos aqui, que a gente achou feio, né? Mas não é como se eles estivessem subtraindo, me corrija, Rodrigo, se eu estiver errado, me corrija. Mas eles não estão, usando os servidores do Raycast sem autorização para usar coisa de graça. Eu imagino que você coloca lá uma chave de API, alguma coisa assim, da OpenAI, qualquer coisa do tipo, e aí você usa, né? Porque não tem como você fornecer de graça modelo de IA, assim, liberado, né? Enfim, se eu entendi errado, me corrija, mas... né? Mas, sim, não deixa de ser um Raycast pirata, de uma certa Bad forma. Karma, que a gente falou semana passada. Uhum. Exatamente. Realmente é esquisitão. Acho que é a melhor definição. E sobre o assunto de produtos vintage da Apple, o Duilor disse que há um tempo atrás a empresa que ele trabalhava descartou um monte de aparelhos da Apple danificados ou bloqueados. E no meio desses produtos tinha um iPhone 3GS, que é claro, ele pegou para ele e depois de um tempo comprou o tal cabo de 30 pinos e, para alegria do Duilor, ligou e está funcionando perfeitamente. Virou o xodó dele. E olha, eu tenho que falar que essa semana aconteceu algo parecido comigo. Não parecido, vai. Eu tinha um iPod Touch largado aqui em casa há algum tempo. Resolvi ligar e ele tá funcionando. E deu uma sensação boa ligar esse iPod. Acho que o tamanho dele na mão funciona bem. Não sei, parece que tudo orna bem nesse iPod. Eu tô com um cabo meio ruinzinho, então eu não tô conseguindo passar música. Eu não sei se é o Mac, eu tenho que parar pra olhar com calma. Mas eu consegui carregar, usar um pouquinho. E realmente, olha, deu saudade, viu? Eu tô com vontade de colocar umas músicas aqui e testar mais um pouquinho. Primeiro que o material dele, né, por ser aquele aço e eu ia dizer polido, mas o seu ele tá bem arranhado, né? Mas não, o meu tá bem teórica, quando vem de fábrica, qualquer um polidinho que foi usado já tá assim. Exato. Olhou pra ele dá aquela arranhada, né? E aí, por ser bem mais fininho, o próprio formato dele, que é pra parecer mais fininho do que ele é, né? Porque ele é tipo aquele travesseiro que ele vai afinando nas pontas assim. Fica mais confortável mesmo, gostoso de segurar. E eu acho que tem um lance que remete muito. O Arthur tá mostrando aqui a parte reflexiva e arranhadinho. Bem arranhadinho. E tem um pouquinho da memória afetiva dessa época toda, né? A gente segura isso, se você der um nesse na mão de quem... Tudo bem que agora os jovens estão usando, né? Pra fugir de internet, aquilo tudo. Uhum. Mas pra gente, pega diferente. Sim. Com o trocadilho, porque é daquela época, né? É um pouco diferente, mas... Fico curioso pra saber se vai engatar, sabe? Que eu vejo que tá na moda pegar isso porque a moda é a moda. Mas quem que daqui a um tempinho vai estar usando mesmo como um player de música sem distrações, etc, etc. Mas é bem legal. Eu não bem legal. sou jovem, mas eu tô... Eu também tenho um 3GS aqui, que é o meu xodó, que nem foi dito ali. Só que esse 3GS, ele é mais especial, inclusive. Vocês estão vendo até que eu tô tapando um negocinho aqui atrás dele. Uhum. Se vocês repararem bem, ele não tem escrito aqui atrás. Olha. Que é um iPhone 3GS, porque ele é um protótipo. Caramba, esse aí é realmente especial. Esse é eu tenho só 2 iPhones de não produção, de protótipo. Esse é um deles. E tem o iPhone 10 também, protótipo. São os únicos 2 e provavelmente os únicos que eu vou ter ever, porque é muito caro ficar comprando esses negócios. Sim. Eu fui ver quanto é que era um iPod, justamente por isso que eu queria brincar um pouquinho offline, né? Ficar um pouco sem internet. Eu acho esse conceito bem interessante, apesar de não ser jovem, mas eu acho um conceito interessante e tá bem caro. Assim, quem tem pra vender, tá vendendo acima de R$1.000. Então, não tá legal, não é uma brincadeira divertida. E por isso que quando eu achei esse meu iPod Touch, eu fiquei bem feliz. Não é um iPod mini, né, daqueles pequenininhos que eu acho super charmoso, eu adoro aqui. Eu sempre tive vontade de ter um Classic, mas, enfim, vou tentar brincar mais um pouco com ele, colocar mais músicas, puxar algum cabo aqui pra testar, mas é uma brincadeira divertida, voltar nesses devices antigos, né, ver o iOS funcionando, algumas animações, por exemplo, quando clica na home 2 vezes ali, ele sobe a tela inteira
presídio os conteúdos embaixo. E daí tem o fundo meio linen, né? Tipo... Não sei se depende da versão do iOS, né? Mas tinha um fundo assim com uma textura de tecido, uma coisa assim. Sim, o meu é o iOS 6, se eu não me engano. Então é bem, bem antigo. Clássico. Mas eu particularmente adoro. Esse sonzinho de desbloqueio também é maravilhoso. Tem eco, né? Faz... Tem, Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, peraí. Nossa, é muito bom. Agora eu vou bloquear. Som da nostalgia. Eu adoro esse sonzinho. Muito bom. Nossa, é muito bom. Então, assim, eu tô me divertindo com ele. Depois eu vou brincar mais um pouco, mas quem sabe um dia eu tente pegar um iPod Nano, um iPod bem antigo desses também. Se o preço ajudar, né? Só tende a subir, enquanto continuar ficando nessa moda, né? E no AliExpress, olha só, falando do AliExpress de novo, mas não somos patrocinados por eles, tá, gente? Aliás, AliExpress, te fala semanalmente de vocês, hein? Patrocínio@gigahertz.fm, por favor. Eles estão vendendo uns MP3 antigos, até aquele que era uma chavezinha, que tinha uma chavezinha na lateral, sabe, pratinha. Até esse tá vendendo no AliExpress. Eu já dei uma olhada em alguns. Tem um que parece uma fita cassete, assim, eu acho lindo, mas é outro produto que eu tô de olho pra quem sabe um dia, talvez, eu compre pra brincar também. Pra se dar de presente. Exatamente. E voltando a falar sobre o trabalho de intérprete que o Edelmar Malta tem educado a gente ao longo dos últimos episódios, ele falou que sobre a preparação para uma conferência, no geral, eles não recebem material e precisam pesquisar ao máximo e estudar. É claro que hoje em dia, com as IAs, elas ajudam bastante, mas como muitos eventos são da área de saúde, ele disse que precisa ter muito cuidado com as fontes. Ele já fez sobre cirurgia vascular, neurociência, glaucoma, vacinas e sempre o momento mais complexo é a primeira manhã de evento, onde eles estão se adaptando aos termos e vocabulários. Após isso, as coisas vão meio que se repetindo e rapidamente eles se adaptam. Por isso, um bom concabino, ou companheiro ou companheira de cabine, é tão importante. E olha, cada vez que eu leio um e-mail dele, eu tenho mais respeito pelo trabalho de intérprete, viu? Eu achava que rolava um briefingzinho, alguma coisa assim, mas tendo que descobrir na hora ali, né? E foi o que eu comentei semana passada, né? Você pega um médico, eu falei de dog breeding, sei lá, né? É tudo muito específico. E se você não souber um termo, todo mundo que tá lá sabe o termo, menos você, né? Fica meio claro, assim, uma coisa dessa, né? Pra sintoma também, isso de que mesmo se você for um neurocirurgião, se você for na conferência de glaucoma, você pode arriscar de falar uma bobagem, de não saber um termo. Então, como é que você, que não sendo médico, suponho que o Edelmar não seja médico, se você for, me diga, mas resolve, né? Exato. Então, que legal, que profissão fascinante. E na semana passada eu dei exemplo de conferência nerd, né, da CCXP, ele falou de medicina. Foi totalmente extremo. E é, obviamente, muito mais difícil do que filmes e séries, né? Exato. Eu lembro quando eu trabalhava numa agência que só tinha farmacêutica como cliente, cara, e uma coisa é eu receber um briefing, por exemplo, e ter uma semana para fazer um material e aprender os termos certo de sintoma, esse tipo de coisa, para poder falar na linguagem que é esperada. Outra coisa é ali ao vivo, né? Você, no dia da conferência, alguém fala um negócio, tem meio segundo para deduzir como é que deve ser esse termo em inglês ou em português, em outro idioma. Então isso é bem impressionante mesmo. E parabéns ao Edelmar. Pode continuar mandando e-mail, porque tá bem legal acompanhar esse seu dia a dia de trabalho. E voltando a falar sobre os agentes de IA serem bons ou não para edição, o Matt mandou 2 vídeos de pessoas detalhando como elas usaram o Claude para editar os próprios vídeos. Inclusive ele mandou pra gente ele mandou pra mim no privado também. Desculpa, Matt, eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas eu vou ver com calma. E ele comentou que na semana passada ele falou pra mim que tinha visto que dava para usar o Cloud Code para editar os vídeos. Ele não conseguiu testar, mas disse que assistiu esses vídeos para entender e acha que esse modo dá para testar. Usando uma skill do Cloud, um transcript para economizar token e uma skill que usa a legenda para editar. E eu vou ficar te devendo, Matt. Eu vou fazer esse teste. Eu quero muito brincar com essa edição. Eu acho que dá para tirar muita coisa boa daí. E eu vou ver o vídeo com calma e tentar reproduzir. Pode ficar tranquilo. Tem uma questão que eu acho importante. Tudo isso é bem legal. Dá pra ver, nesses vídeos dá pra ver bem, assim, como é que ele se sai bem. E aí eu fico pensando, por exemplo, edição de podcast. Afinal, é parte da realidade do dia a dia. Né? Sim, sim. Quando você
edita o material que você fez, tem duas coisas. Você edita melhor o que você fez e você passa a fazer melhor ainda por editar e saber quais são os pontos que você geralmente tropeça, esse tipo de coisa. Você vai melhorando a fluência, é aquilo de você se escutar depois, né? Que é diferente de você editar uma outra pessoa. Mesmo que a pessoa, não é que ela saiba falar, mas que ela tenha a fluência de gravar um podcast. Isso demora mais, né? Para vídeo, especialmente, eu fico curioso para saber como é que ele editaria um vídeo que não é a própria pessoa que fez o fluxo para ela gravar e ela editar e ela revisar, etc. Que seria um vídeo de uma entrevista com um convidado aleatório, sabe? Porque é aí que entra a edição mais desafiadora. Para esses propósitos, super legal. E inclusive um dos vídeos mostra bem que tem até uns sonzinhos, efeitos sonoros, que eu não sei se é do canal do cara isso aí, que ele fala, passei aqui meus vídeos pra ele ver como é que é, e agora ele fez aqui a edição, e aí tem 3 coisas, ele faz tchu, tchu, tchu. Entram 3 assim na tela, sabe? Tem uns efeitinhos meio bregas assim, que eu não sei se ele deixou lá porque, bom, o resultado é o resultado. Vou mostrar pra vocês aqui a verdade nua e crua de como é que ele edita, ou o quê, né? Mas um desses vídeos foi a única coisa que me pegou, assim. Mas se não fosse isso, a parte gráfica, ela claramente, ela é simplória, não como um pouco uma crítica, né? Mas é feia. Ela é muito, assim, vou, sei lá, interromper o vídeo pra mostrar uma lista. Aparece 1, 2, 3, né? Uma listinha meio simples, assim. Então, isso daria pra ver que foi feito ou por IA ou por alguém que não tava com muito tempo, muita paciência de fazer, né? Mas de resto, como edição mesmo, em 5 segundos você esquece que não foi um humano que editou aquilo ali, porque a linguagem de edição, ela é meio... mais pra vídeo de internet, ela é meio bem estabelecida, né? Janelinha no canto, enquanto você mostra o que tá acontecendo no computador, uma transição ou outra. Não tem aquele negócio de linguagem de YouTube tudo picotado, que é coisa de YouTube, né? É melhor bem acabado, né? Mas aí entra a pessoa facilitar na edição e não ficar tropeçando, indo, voltando, falando, repetindo, gaguejando. Aí vai um pouquinho de como é que a pessoa captou aquele material, né? Sim, eu tô bem curioso pra fazer algumas brincadeiras com isso, até por aprendizado, mas eu tenho curiosidade pra ver justamente o cenário mais simples que você falou, né? Um vídeo que a gente tenha controle e ver como ele vai... Quanto tempo a gente perderia ou ganharia, vamos dizer assim, numa edição de um vídeo dessa magnitude. Eu, por exemplo, perco muito tempo quando eu vou fazer vídeo pra mim, cortando os silêncios, né? Então, ao invés de usar qualquer ferramenta automática, eu gosto de ir cortando, porque geralmente com vídeo é mais difícil do que podcast. Pelo menos eu acho, pode ser falta de conhecimento meu também. Mas eu tô curioso pra ver esses detalhezinhos, pra ver se ele consegue, por exemplo, juntar, às vezes, uma análise de algum outro vídeo, ou alguma análise de um trailer, por exemplo, se ele é inteligente o suficiente pra dividir tela, colocar conteúdo em cima do outro em pontos específicos. Então, eu tô querendo brincar quanto a isso. Me parece que é a trilha ideal pro cloud, que é a coisa mais simples, mas que é mais trabalhosa. Se isso funcionar, talvez eu faça alguns projetinhos de teste. Eu acho que ainda não... Talvez alguém já esteja desenvolvendo e alguém já tenha acesso a algo assim. Mas falta um modelo que seja nativo de compreensão de vídeo como uma mídia, não como uma transcrição. Porque eu tenho a impressão que esses modelos, quando trabalham com vídeo, geralmente eles pegam o áudio, transcrevem, aí pegam uns snapshots de imagens do vídeo pra ter uma noção de contexto e montam alguma coisa em cima disso. Mas não vai dar certo, assim... Muitas vezes vai dar errado. Por exemplo, hoje eu queria postar um vídeo no Mastodon, usando o Ivory. E eu tenho já um shortcut há bastante tempo, desde que a Apple colocou a função de você poder colocar lá no shortcuts, roda o modelo. E aí eu botei lá para rodar o ChatGPT com um prompt que gera uma descrição alternativa para pessoas que não conseguem enxergar, né? E aí eu coloquei pra foto. Só que eu queria postar um vídeo e é muito chato você descrever textualmente na mão, assim, o que tá acontecendo no vídeo. E aí eu pensei, mas eu posso usar o mesmo esquema. Só que não funciona. Se você bota lá no Shortcuts um vídeo para input do modelo, eu até botei, fiz um teste, fiz um videozinho do Yoshi, mandei lá, ele criou uma descrição genérica de algo que poderia aparecer num vídeo. Tipo, ele nem se atentou ao fato de que eu falei que
tinha um attachment e não tinha o attachment. Ele só, né, YOLO. E aí eu lembrei que eu tenho o Action Buddy, porque eu procurei nos apps que eu tenho, nem aquele Actions lá do Syndra tem uma função assim. Aí eu coloquei no Action Buddy uma action que é extrair frames do vídeo. E aí eu botei lá 6 frames, aí ele distribui esses frames ao longo da duração do vídeo e manda pra LLM esses frames, e aí rola, aí funciona, porque daí tá na sequência do vídeo ali, algumas fotinhos, a LLM consegue entender mais ou menos o que tá acontecendo. E tudo isso pra dizer que não existe, assim, na prática, um jeito da LLM ver um vídeo, né? Sim. E esse mecanismo que eu fiz, ele só funciona para um vídeo que o contexto todo do vídeo tá na imagem. Porque se o áudio for importante, daí já teria que mandar uma transcrição do áudio também, né? Então, acho que a transcrição nesse caso é muito mais importante do que o vídeo em si, pelo que o Mate até comentou ali. E talvez em cima disso que ele consiga fazer os cortes, né? Então eu imagino, por exemplo, na transcrição, se ele vê um tempo muito grande entre uma fala e outra, ele vai entender que aquilo ali é um silêncio e vai cortar. Julgo eu que seja algo nesse sentido. Por isso que eu falei que eu quero muito brincar para entender. Ele até comentou que o Mate está acompanhando a gravação, comentou que o custo dessa brincadeira no final é muito caro, pode ser muito caro por causa do uso de tokens. E eu não tenho dúvida disso. Se hoje o token já tá caro, imagina com um vídeo, né? Então eu tô curioso para ver esses detalhes. Mas realmente, para vídeo, assim, a própria IA do Google que eu testei semana passada, ela se embananou com um vídeo simples que eu mandei para ele. Um vídeo de 10 segundos e ele se embananou, achou que era material com direito autoral, enfim. Então não é tão simples e fácil quanto o Google mostrou. Pelo menos eu não consegui fazer daquela forma. Né? Sim, depende muito do estilo do vídeo. Eu tava pensando ainda sobre a diferença entre você editar uma videoaula, um vlog de viagem e uma entrevista. A entrevista você tem que dar ritmo, né? Vai da escolha editorial de cada um, se você quer tirar os tropeços, as disfluências ou não, as pausas ou não, esse tipo de coisa, né? E pra vídeo você falou, né, que vídeo é mais demorado. É mais complicado de editar vídeo porque você não vê o corte no áudio. Sim. Certo? Exato. Faça melhor, né? No vídeo você vê, que é isso que eu falei, que é aquela linguagem toda picotada de YouTube. É a mesma que se você pegar um áudio e tirar os silêncios, se pegar um vídeo e tirar os silêncios, dá a mesma o resultado e a duração, mas o vídeo fica muito mais picotadinho, né? E eu tenho, assim, a certeza que a linguagem apareceu pela falta de paciência e refinamento pra fazer. Aí assumi como linguagem e pegou, né? Não, então... e tem o seu local de aplicação, assim, o corte seco, ele existe, sempre existiu e se bem utilizado, né, o próprio TikTok, por exemplo, tem muita gente que faz vídeo contando história, ou então falando sobre algum assunto técnico ou não, mas enfim, e a pessoa vai cortando, e aí tudo bem, tipo, não vai perder nada o fato de ter um corte seco entre uma fala e outra. Sim. Bom, corte seco tem o clássico do Lawrence da Arábia, que foi um engano, sabe? Tem uma cena, assim, quem gosta de cinema deve ter visto, né? Que ele tá com um fósforo, ele é só pro fósforo pra apagar e troca pra uma cena de um sol que tá nascendo. Era pra ser uma transição suave. Só que na hora que foram fazer a transição lá, a editora se embananou e aí ficou o corte seco. Eles foram ver e falaram, cara, não mexe, tá ótimo. Porque isso é legal. Depois o que ele faz, aí começa uma trilha junto com a troca da imagem, aquela coisa vermelha, assim, né? Mas então, o corte seco existe faz tempo, claro que existe, mas ainda assim tem... Não, a edição não pode entrar no caminho do que você tá passando, né? A melhor edição é invisível, sempre. Se você notar um tropeço de edição, ela não fez o seu trabalho, né? Então isso serve para áudio, para vídeo. E essas IAs você... Tem a da Adobe, que a promessa é... você gravou, sei lá, pega vídeo de culinária, tem imagem de cobertura, tem imagem do passo a passo, você sobe tudo lá e fala assim, é um vídeo de culinária. E ele monta pra você, com a narração do lugar certo, em cima da imagem de cobertura, seleciona as boas das ruins, etc. A promessa é essa, mas eu não vi ninguém reclamando, não vi ninguém usando, não vi ninguém elogiando. Isso que eu ia comentar. Até porque geralmente são 20 segundos de vídeo, né? Eles falam, não, sobe seu vídeo aqui que a gente resolve. Mas vai durar 20 segundos o seu vídeo final. Então, isso não é um produto, né? E eu acho que nesse ponto, por enquanto ainda, o machine learning clássico ainda ganha. Por exemplo, o negócio do Fotos lá da Apple, que gera, você bota lá a viagem pro Japão. Cara, ele monta um videozinho super legal, porque ele não tá
pegando, transcrevendo os vídeos e mandando pro LLM falando, gera um vídeo. Não, ele tem uma análise super aprofundada, ele analisa quantas pessoas tem no vídeo, as pessoas estão sorrindo, as pessoas estão falando, estão chorando, estão olhando pro lado, estão olhando pro outro. Tem uma pessoa caminhando de um lado pro outro, tem uma pessoa fazendo alguma atividade esportiva, se sim, qual atividade esportiva, que tipo de música combina com essa atividade que a pessoa tá fazendo, tem cachorro, tem gato, sabe? É muita coisa que ele analisa que uma LLM conseguiria extrair essas informações, mas não dessa forma tão sistemática que você consegue montar um resultado no final que faz mais sentido. Porque alguns tipos de vídeo, tipo montagem de viagem, é meio que uma matemática que você faz ali na prática para encaixar uma coisa na outra, ficar bacana ou fluir legal. Então eu acho que para isso ainda LLM ou coisas parecidas ainda não chegaram lá. Tudo bem que a Apple um dia desses montou um vídeo desses bem bonitinho e tal, eu tava adorando, do nada apareceu uma nota fiscal que eu tinha tirado durante a viagem. Por quê? Poxa vida, pior que é uma das coisas que ele classifica, tipo, nota fiscal, boleto, e não dá pra só excluir, né? Pois é, entrou lá, nota fiscal no meio do vídeo bonitinho, eu falei, muita preguiça de editar isso aqui, deixa assim, tá ótimo. Olha que belo vídeo do boleto. Boa, e agora a gente vai entrar num assunto polêmico, vamos colocar assim, né? Que são um acúmulo de assinaturas nas nossas vidas. Falando até sobre o 1Password também, que causou um pouco de polêmica nessas últimas semanas com o aumento de preços. Mas antes, eu gostaria de agradecer a Firmou Consultoria, que está patrocinando mais esse episódio aqui da área de transferência. E que quer falar com você, que deixou para hoje, que está saindo esse episódio, o último dia útil para declarar o imposto de renda. Até me deu um calafrio aqui, que eu fiquei com medo de ter esquecido alguma coisa, mas não, o meu está declarado bonitinho. Independente de como está a sua situação, seja uma declaração fácil de resolver, ou seja aquela mais complicadinha, às vezes com pendências de anos anteriores, informações faltando, todo esse tipo de coisa bem complicada, entre em contato com a Firmou, explica a sua situação, que a Firmou vai resolver para você, assim como ela faz todos os dias aqui, não só para a gente da Gigahertz, mas para quem é ouvinte da Gigahertz também. Então, para você que deixou para a última hora para resolver a sua declaração, deixa isso na mão da Firmou que ela resolve. E faz o seguinte, vai no Facebook ou no Instagram e procura por @Firmou Consultoria, tudo junto. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o podcast, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza que ela vai resolver para você, assim como ela sempre faz para a gente. Mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! E entrando aqui no assunto polêmico que eu comentei, né? O Gustavo Lombardi nos mandou mensagem motivado pelo aumento expressivo na assinatura do 1Password. Ele perguntou se a gente acha que estamos vivendo numa bolha de assinaturas. Parece que esse modelo está arrumando para um ponto inviável devido a tantos reajustes. E aproveitando o gancho, ele perguntou se alguém tem usado o aplicativo de passwords da Apple. E se ele perguntou, inclusive, se a gente já consegue substituir o 1Password de forma satisfatória no dia a dia. Ele queria saber a nossa experiência antes de migrar. E aí, vocês acham que estamos numa bolha de IA e de assinaturas? Tantas bolhas? Eu acho que estamos numa bolha de bolhas. Exato. Assinatura, cara, assim, desde que começou a ADT, a gente fala sobre estafa de assinaturas e sobre como era insustentável todo mundo querer te cobrar $60 por ano, porque uma hora as pessoas iam cansar. Era mais, na época, a discussão que começou com isso era de streamings, né? Que a gente assinava a TV a cabo, cansou de pagar caro pela TV a cabo e não assistir nada, começou a assinar o streaming, e aí os streamings todos, se você somasse, dava o preço da TV a cabo, talvez até mais, né? E a gente ser culturalmente obrigado, não que seja obrigado, mas pra ver o que tá acontecendo, etc., acaba tendo que assinar, né? E aí os aplicativos vindo na cola disso, e parte disso é de modelo de App Store, né? Migrou e moldou um pouquinho isso para o mundo migrar para assinaturas versus upgrade pago, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Bolha não acho que estamos numa bolha, estamos numa saturação de assinaturas, sem dúvida. Eu acho que hoje ninguém consegue assinar tudo que gostaria de assinar, mas a vida é feita de escolhas, certo? Tem aplicativos que cobram assinatura sem
justificar a assinatura, que seria o papel de um upgrade pago, por exemplo. E hoje em dia, upgrade pago é o quê? Lançar um aplicativo novo e dar um desconto para quem já comprou recentemente ou para quem era assinante, né? Porque não tem na App Store. Agora da versão 2 para 3, paga de novo. Isso não existe. Imagina o chororô que ia ser. Mas a alternativa é o quê? O lance da assinatura, porque o valor de vida útil de cada usuário, ele fica amortizado nas mensalidades. No fim das contas, ficou meio por aí, né? Mas mais do que viver em bolha e modelo ser uma coisa insustentável, eu acho que, primeiro, não tem volta. Não consigo imaginar um modelo de negócio que volte a ser compras isoladas. Você vê, por exemplo, o Plex. Eu ia comentar dele também. Né? Que vai aumentar agora. Eles têm a Lifetime Purchase, que era, sei lá, eu vou chutar um número aqui, $80. Não, acho que inicialmente era $100, foi pra 250 e agora tá em $1.000. Exato. E aí eles sacaram que sim, a vida dura bastante, né? Então você vai cobrar pelo Lifetime, as pessoas vão seguir usando. E Plex é uma estrutura grande que eles precisam, né? Sim. Porque para poder dar vazão aos streamings todos que as pessoas têm, etc. Mesmo dependendo às vezes de rede local, precisa de estrutura, né? Então eles estão corrigindo bem para cima, de 250 para 750, uma coisa assim. Tendo aumentado no ano passado desses 100 para 250 que já teve muita reclamação, né? Então, ou isso, e as pessoas claramente não querem uma coisa dessa, ou vai seguir na assinatura, a gente vai tendo que acabar escolhendo, às vezes não assinar uma época que a gente gostaria muito, ou abrir mão de assinar a Netflix, que custa sei lá quanto por mês, para poder assinar uma outra coisa, né? E tem até, olha que coincidência, hoje eu publiquei no 95Mac a segunda parte de um relatório da Revenue Catch, que o primeiro saiu em março e a segunda parte saiu agora, sobre como que tá a situação do mercado de assinatura de aplicativos em 2026. E eles têm uns sites muito legais. Para quem é dev, é obrigatório dar uma espiadinha, porque eles pegam a métrica, por exemplo, da probabilidade das pessoas cancelarem um trial. O quanto influencia ser um teste de uma semana, de 2 semanas ou de um mês. Em que segmentos as pessoas mais tendem a cancelar no primeiro mês e quais que elas tendem a manter mais, sabe? Em que região? Então, e uma conclusão que eles chegaram que é o seguinte: a pessoa que fez uma assinatura anual e que cancelou, 95% dessas pessoas nunca mais voltam a assinar o serviço que elas cancelaram, porque era uma assinatura anual, ela já se convenceu de que não precisa mais. Não precisa. Então sim, só 5% de quem tem uma assinatura anual e cancela, volta a assinar depois. Porque a gente vê esse monte de promoção para manter a assinatura anual, porque isso é o cálice sagrado dos aplicativos. É bom para todo mundo, né? Você tem um desconto para assinar, quem deve estar oferecendo isso consegue manter por um ano mesmo, se for receber em 12 parcelas, como é agora que saiu na App Store, se você oferecer a assinatura anual, mas pago mensalmente, porque é uma previsibilidade maior de faturamento, etc. Então, da parte de ser insustentável, mas não é uma bolha. É só porque todo mundo percebeu que você ter um plano de assinatura é eficiente para você ter uma previsibilidade muito maior em cima do que você oferece. Que é diferente da Apple, que vende o iPhone, tem o Apple Music, tem o Apple TV, tem a assinatura do iCloud, tem a assinatura não sei o que, isso é ela agregando os serviços. Mas se você é um dev sozinho, com um serviço sozinho que você está oferecendo, ou você vai oferecer upgrade pago, ou vai ser o Lifetime que vai saindo caro, ou vai ser assinatura, é mais difícil mesmo, né? Considerando que o mercado, cara... Essa matéria, publiquei hoje, comentários. Nunca comprei e nunca assinei nada na minha vida, sabe? A resistência. Cara, que vida triste que você deve ter, você não deve usar nada, né? Tem gente que é veementemente contra botar mão no bolso mais do que eu. Eu reclamo que eu sou mão de vaca, mas eu compro as coisas também, né? Então, é difícil, né? Então, não tem uma solução. A solução é você ver o que você quer muito assinar e às vezes falar, puxa, não justifica. Queria muito usar isso aqui, mas não vou pagar o que eles estão pedindo, né? Na verdade, o que eu acho que mudou é que a disponibilidade de serviços aumentou muito. Então, existem muito mais tipos de serviços hoje em dia que pessoas gostariam de assinar. Porque senão a gente não estaria falando disso aqui, né? Se pessoas não quisessem, ninguém quisesse assinar, né? Sei lá, antigamente o que você tinha era... Tá bom, vai. A água, a luz, isso é uma assinatura meio que obrigatória, né? Mas daí você tinha lá, sei lá, telefone,
Aí você tem TV a cabo, algumas pessoas tinham, eu nunca tive, mas você ia, né, acumulando. Aí, tem lá o Country Club, sei lá, a piscina, né, a piscina lá do clube que você paga pra ir. Então, tem essas coisas, assim, você tem esses serviços, e só que hoje em dia, com o mundo digital que vivemos, tem muito mais serviços, né? E eu diria que um serviço onde você armazena tudo que é mais sagrado e secreto pra você é o último. Não é uma crítica ao Gustavo, porque existem alternativas super válidas, mas o tipo de serviço, é o último que eu cancelaria, assim. Eu andei dando uma enxugada aqui nos custos fixos e eu cortei várias assinaturas. Nem passou pela minha cabeça cancelar a assinatura do 1Password. Então, tomara que eles não ouçam isso, né? Porque senão... Aumenta a assinatura do Rambo. Pode aumentar mais que ele paga. Mas tem limite. E só uma correção, eu falei $1.000, mas não, Mendes, são $750 mesmo. Falei besteira. Mas é engraçado que a IA tá passando pelo mesmo problema, né? Porque eles oferecem um serviço com assinatura, só que esses valores não pagam o que eles precisam para manter a estrutura, então vão aumentar o preço e continua aumentando o preço do token, enfim. É aquela IA é o caso à parte, né? Acho que nem dá pra comparar, porque é meio que impossível, assim. Sim. O que eu digo, o que eu queria comparar é a questão estão dando doce pra depois cobrar mais. Quando você se acostuma com aquele doce, vai te cobrar mais pelo doce porque você já tá viciado. Então é meio nisso que eu queria entrar, né? Por exemplo, antigamente a gente tinha vários serviços de streaming sem nenhum tipo de propaganda ou anúncio e era baratinho, sei lá, R$10. E agora o mesmo serviço tá saindo R$69 pra você não ter anúncio. Então eu vejo sempre a história se repetindo, né? Eles oferecem o doce, a gente vai comprar o doce baratinho e quando a gente se acostumar e viciar, eles aumentam o preço. E eu também sou muito dessa vibe de escolher o que eu tô usando agora, o que eu mais uso ou não. O 1Password, por exemplo, é um que eu já pensei em mudar, mas não consigo. Eu tenho um pouco de medo de deixar até as senhas dentro da Apple, porque toda a minha vida tá dentro da Apple, né? Se um dia eu ficar trancado fora da Apple, imagina se eu fico trancado sem minhas senhas também. Então esse serviço, por enquanto, eu queria deixar separado, e até porque é mais fácil de usar em outros aparelhos, por exemplo, no Windows ou no Android, então é mais fácil você usar o 1Password do que a própria Apple, então eu prefiro manter separado por enquanto. Já vi algumas pessoas substituindo sim, mas não tinha, por exemplo, questão com arquivos, se eu não me engano, até um tempo atrás, eu não sei como é que tá agora, tá, o Gustavo tá te respondendo, mas, por exemplo, chave de programas, né, key de software, enfim, eu não sei se já tem suporte no aplicativo de senhas da Apple. Eu acho que seria bom, antes de você fazer qualquer tipo de migração, olhar esses detalhes, o que você usa no 1Password e o que você precisa migrar. Mas, assim, o 1Password é um que eu acho que, por enquanto, eu também pagaria mais caro pela comodidade do serviço. É um serviço que não dá problema, pelo menos nunca teve nenhum tipo de vazamento. Eu já usei, por exemplo, o LastPass, e o LastPass toda semana, teve uma época que toda semana ele estava em notícia com vazamento, então eu não arriscaria, tá? Eu tenho um pouquinho de receio. Eu tenho essa mesma questão, assim, tirando as coisas que o Passwords da Apple não suporta, que eu acabei de abrir ele aqui e continua sendo basicamente cru, né? Usuário e senha de Wi-Fi e passkey. É isso. E, né, one-time password, né, como é que é? Two-factor, também ele suporta. Mas fora isso não, porque no 1Password eu tenho anexos, então tipo, gerei uma chave de API que baixou lá um arquivo P8, que é a chave, eu armazeno no 1Password. Tem notas, tá? Eu quero fazer umas anotações aqui que são secretas, que precisam ficar, tudo bem que dá pra fazer no Notes da Apple, mas daí já é outro lugar, né? Licença de software, como você mencionou também, daria pra salvar no Apple Passwords? Daria, mas não
não fica legal. Daí você bota, que ele te obriga a botar lá, sei lá, um site, alguma coisa, daí vai botar lá o nome do app. Não funciona, não é a mesma coisa. Credenciais de API também. Tem credenciais de API que tem, tipo, 3, 4 campos de senha, entre aspas, que tem, tipo, o Client ID, Client Secret, aí tem outro ID, outro Secret, e aí você consegue lá no 1Password colocar lá API Credentials e você consegue ter 20 senhas dentro de um item, se você quiser. Ele tem todo um construtor de formulário. Você constrói exatamente do jeito que você quer. Então, não adianta. É um Passwords Pro, quase, assim, né? Então, pra quem precisa dessas coisas, e principalmente que nem eu, que já tá usando há anos desse jeito. E aí tem essa questão também de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu faço questão de ter uma coisa que não esteja 100% atrelada ao ecossistema da Apple. E essa coisa é essa coisa muito importante, que são todos os segredos mais secretos e sensíveis. Então eu faço questão de pagar por isso, como eu já falei também aqui no passado. Ah, mas dá pra instalar no Raspberry Pi o servidor? Não sei. Não. Quem é que eu vou processar se der algum problema? Claro que, né? Aí a gente volta todo aquele papo de, mas dá pra processar mesmo? Provavelmente não, mas enfim, vocês entendem, né? É a questão de ter o assurance, como é que fala isso? Não é bem segurança. A confiança, sei lá, garantia de que tem ali uma empresa séria por trás e que não, se me bloquear o meu Apple ID, eu não perco acesso a isso. Eu já me dediquei mais a essas estruturas e os silos separados, exatamente pelos motivos todos que fazem total sentido do que vocês falaram. Estão bem menos expostos a um problema catastrófico do que eu. Enquanto o Passwords da Apple não dava suporte... Bom, enquanto ele não tinha, eu usava 1Password, usei por anos e mais anos e mais anos, e fui organicamente migrando pro recurso de passwords nativo do iOS, porque ele facilitava a antitrust, né? E pensando aqui hoje, eu acho que nos últimos, sei lá, 2 anos não teve nenhum login meu que eu precisei fazer tirando coisa do 1Password. Eu acho que já tá tudo no Passwords da Apple mesmo. Eu não tenho que lidar com API, então é uma coisa que se eu precisasse lidar, talvez eu teria esse tipo de problema. Chave, licença de coisa assim, geralmente chega por e-mail, tá no e-mail, se eu precisar eu busco no e-mail, eu pego. Então eu não tive nenhum problema assim, mas é uma exposição de dados, superfície de ataque, eu sei disso tudo, mas eu convivo bem com isso. Eu não apago os e-mails de licença do e-mail, não, fica lá. Então, se alguém quiser roubar as licenças de software, é o de menos. Então fica tudo lá. Então pra mim funciona super bem o nativo de senhas do iOS, do macOS. Tem mesmo esse atrito dele, que é querer associar tudo a um domínio. E às vezes um login de alguma coisa, você fez o login cadastrou pelo aplicativo, você vai pelo site você não consegue puxar. Ele é meio confuso sobre isso mesmo. E isso não é 100% culpa da Apple. Isso é culpa dos apps que não implementam associação com o domínio. Eu odeio, me dá uma raiva. Gente, você tem um app que tem... Porque... Começa que 99% dos apps não precisa de conta de login, mas eles colocam porque quer roubar seus dados. Aí, enfim, e aí todo app hoje em dia você abre, cria uma conta, tá bom, vai lá, daí você vai lá, cria, e aí ele não associa com o domínio do app. Aí você vai entrar no site com a mesma conta, você tem lá no Passwords ou no 1Password, mas não aparece a sugestão porque... o bendito app não associou o app com o domínio, que é uma flag que você coloca lá no seu arquivo de entitlements do app e um arquivinho que você coloca no seu site. É só isso, não é rocket science. Dá pra pedir pro Codex fazer ou pro Cloud fazer, mas a galera não faz. Ou pior, eles associam ao URL padrão page.link. Eu não sei se vocês têm esse problema, mas alguns aplicativos, quando eu abro, sempre abrem nesse mesmo domínio, page.link. E aí eu tenho aqui salvo, por algum motivo que eu não lembro qual, que em algum momento eu devo ter salvado e esqueci. E aí toda vez que eu entro em algum aplicativo que não fez o negócio direito, aparece essa senha. E aí eu fico, não. Sim, esse page.link, eu acho que ele era de um serviço de terceiro, mas hoje em dia ele é do Firebase. Porque eu lembro que a gente adotou isso na época da firma. E o grande barato disso é que era um esquema
que se a pessoa, você conseguia ter um link, que a pessoa abria o link, e se ela tivesse o seu app instalado, abria o seu app com o destino do link dentro do app. Se a pessoa não tivesse seu app instalado, abria uma landing page ou já mandava direto para App Store, e de algum jeito maluco, que eu não sei até hoje como é que funcionava isso, a pessoa entrava lá, baixava o seu app e na primeira vez que abria o seu app, abria o link que você tinha aberto antes, sem você abrir o link de novo. Esse é todo barato, que é o Deferred Deep Link, que hoje em dia já tem mecanismo padrão para fazer isso, mas aí sim, daí todos os sites, todos os apps usam o mesmo domínio, que ideia genial, aí ferra tudo. Então tem esse atrito, e um outro é o seguinte: no fluxo, por exemplo, você vai fazer o login do site, a senha tá velha, tá descadastrada, tá a senha errada, aí você registra uma senha nova, você tenta fazer o login, aí tem alguma coisa no meio do caminho, aí o iPhone fala assim, quer salvar a senha? Você fala, eu não sei. Qual? Se funcionou, eu não sei. Deixa eu ver o resultado que se eu salvar e aí não for. Aí eu vou precisar da senha velha, mano. Então... E até tem, acho que o lance de histórico de senhas, mas acontece às vezes de ficar no meio do caminho entre você querer fazer o login e ele oferecer de deixar salvar a senha e você ver o resultado da senha que você colocou pra saber se entrou ou não. É igual então, cartão isso, de crédito, né? Quer ver uma coisa que eu já fico pé da vida com esse negócio de troca a sua senha é muito velha. Ah, vai se ferrar, não existe isso de senha velha. A minha senha é única, gerada no OnePassword. Ela é que nem o Agnaldo Timóteo lá. Ela é uma senha liberada, uma senha única. Ela é apenas senha, não é uma senha velha. Então, aí você vai... Aconteceu uma vez no Payoneer, vou falar aqui. Aconteceu uma vez e foi numa época que o OnePassword não tinha o recurso ainda de voltar a senha, ou eu não sabia usar direito, enfim. Que aí eu fui entrar lá, né? Botei lá os meus dados, a senha, two-factor. A sua senha é velha, cria uma senha, você precisa criar uma senha nova, clica aqui para criar uma senha nova. Aí eu fui no OnePassword, fui lá, editar, gerar uma senha nova, salvar, copiar. Ok, clique aqui para criar uma senha nova. Cliquei, digite a sua senha antiga. Pronto. Poxa, eu acabei de gerar uma senha nova, eu não tenho mais a senha antiga. Eu acabei de digitar a senha velha. Você jogou esse diálogo na minha cara. Na hora que eu acabei, eu digitei agora a senha. Eu sei a senha. Eu provei já pra você que eu sei a senha. Eu só tô vendo essa página porque eu sei a senha. Nossa, isso dá muita raiva. Gente, parem com isso. Se você trabalha num lugar que tem essa palhaçada e se você tem algum poder de mudar isso, obviamente, né? Se tem essa palhaçada de... Mas se não tiver poder de mudar, reclama. Fala que o Rambo, especialista em segurança, falou que esse negócio de senha velha é bullshit. Então parem com isso. Isso me irrita muito. Nem deu pra perceber. Agora fala como é que você se sente de verdade. Eu entrei num loop parecido um dia desses no Safari com um cartão de crédito. Porque eu gerei um cartão de crédito temporário, colei o cartão no campo, migrei pro campo de código. Ele perguntou, você gostaria de salvar esse cartão de crédito? Falei, não. Eu digitei a data, fui pro próximo campo. Você gostaria de salvar esse cartão de crédito? Eu falei, não. Pulei de novo a mesma pergunta. Aí depois que eu vi que tinha um outro botão escrito não perguntar mais pra esse cartão, aí eu levei já tava no quarto campo clicando em não até entender. Eu lembro que uma vez, foi logo no começo desse lance de cartão virtual, que aí eu fui lá, criei um cartão para uso único, para comprar num negócio. Aí fui lá, e aí o site fez aquela cobrança para verificar se o cartão é válido. Aí na hora que foi cobrar de verdade, o cartão já tinha expirado, porque era para uma transação só, o cartão. Hoje em dia não é mais assim. Tem um quadrinho bom do XKCD. Pra tudo na vida tem um quadrinho bom do XKCD. Essa é a conclusão que a gente chega no ADT. Que é um servidor conversando com o telefone, que o servidor fala assim, oi, quem é você? O telefone fala, eu sou um navegador, quero acessar um site. Deixa eu te mostrar o site. Pera, você é um navegador de telefone? Nossa, deixa eu mostrar aqui o site pra você que eu fiz pra telefone. E o telefone fala, não, eu só quero ver o site. Ele, tá bom, pera, que artigo? O que eu pedi pra abrir? Tá, pera, oi, quem é você? Então, você não consegue ver o site, o maldito site. Então é bem assim. Eu vi um esses dias que era desse lance de captchas e várias verificações e coisa, que é bem assim, tipo, mas você não é um robô?
Daí a pessoa vai lá, faz todo... sei não, ainda tô em dúvida, né? Resolve esse puzzle aqui. Daí aí vai, enrola. O Mate comentou que ele trabalhou numa empresa que tinha que trocar a senha a cada ano. Eu já trabalhei numa empresa que trocava todo mês. E aí... É conta da Microsoft isso, geralmente tinha esse lance. Então, só que aí o que aconteceu? A gente tinha que trocar todo mês e a maioria das pessoas colocava o quê? O mês e o ano e algum caractere especial. Ou seja, zero segurança. Esse é o resultado dessa política desgraçada, que inclusive Melo falou aqui que foi a primeira coisa que fez no trabalho, foi mudar essa política. Parabéns, obrigado. E aí o que aconteceu? Eu tinha a mania de fazer algumas pegadinhas com as pessoas na mesa de trabalho. Então, tinha uma amiga minha que eu fui lá e troquei a senha, a tecla M com N. Nossa, isso é diabólico. Era outubro e a gente estava indo para novembro, certo? Movembro. Ela digitou outubro. E a senha dela virou Movembro. Ficou algum tempo assim. Muito bom. Então, mas pelo menos era uma senha mais segura. Ninguém ia achar que era Movembro. Né? Pode crer. Criptografia avançadíssima, né? Invertendo as letras. Meio Amelie Poulain essa vingança aí que você fez. No máximo que eu fazia, tinha o lance do Windows de você esconder os ícones. A pessoa tinha um monte de ícone na tela, eu fazia o print da tela, botava o print com wallpaper e escondia os ícones, então a foto ficava com wallpaper com os ícones, eu não conseguia clicar porque não tinha nada lá. A gente fez isso muito no laboratório da escola. O máximo que eu fiz foi uma vez trocar... Tinha um amigo meu que tinha... Não repitam isso, amiguinhos, por favor. Foi um conhecido, vou dizer assim, melhor. Que o rapaz tinha mania de deixar o Tinder aberto em cima da mesa. Nossa! E aí, eu fui lá e troquei. Um conhecido trocou a orientação dele no aplicativo. Foi divertido. Ele começou a dar match com um monte de gente, não sabia por quê. Se descobriu, hoje ele é casado, super feliz. Já a revelação. Não, mas eu tenho um hábito que talvez outras pessoas tenham também. É um pouco de paranoia, mas não é uma coisa racional, é automático, assim. Eu nunca deixo nenhum dispositivo desbloqueado unattended. Tipo, eu tô literalmente sozinho em casa. Literalmente não que tem o Yoshi, né? Não vamos ser injustos. Mas assim, tô só eu e o Yoshi em casa. Vai que o Yoshi é um espião russo, né? Tô eu e o Yoshi em casa, eu vou no banheiro, eu bloqueio o Mac. Eu não deixo o Mac desbloqueado. Eu tenho essa mania também até hoje. Não sei porquê, é só hábito. Aí o que eu tenho de mania, que é um pouco mais, talvez, paranoico, é que eu evito ao máximo digitar o passcode do meu iPhone em público. Porque sempre tem uma câmera, nunca se sabe, né? E também eu evito de dar o meu iPhone na mão de pessoas. Qualquer pessoa. Faço essas coisas todas também. Eu bloqueio até hoje por causa do trabalho, justamente por causa dessas pegadinhas. É o trauma. É o trauma. Eu aprendi comigo mesmo a bloquear minha máquina quando eu saio. Bom, e ainda no campo da segurança, a gente pode falar assim, né? No armazenamento, olha só, tentando fazer um gancho aqui que não existiu. Rolou. Mas o Kleber Tertulino perguntou, na verdade, pra gente como que a gente faz backup dos nossos Macs. Perguntou se a gente utiliza algum Time Machine, algum NAS, ou se tem alguma outra estratégia. E ainda perguntou como que funciona no Restore. Ele disse que tem documentos no iCloud, mas utiliza um NAS para backup semanal via Time Machine, mas sente que poderia estar utilizando o NAS para outro propósito. Um grande abraço, Kleber. E aí, como é que vocês estão fazendo o backup dos equipamentos de vocês? Olha... Vou fazer uma revelação aqui. Faz anos que eu não faço backup do meu Mac. Poxa, que falta faz o Coca aqui pra te dar um xixizão agora. O backup do iPhone eu faço porque ele faz sozinho. Ele tá lá sempre que eu precisei, e eu precisei 2 vezes na vida. Na verdade 3, eu não tinha backup, eu perdi tudo. Mas a culpa não era minha, na verdade foi porque era na época do jailbreak ainda, pra você conseguir usar o iPhone, né? Mas esse aí tá resolvido. Mas o do Mac, as coisas que eu uso, elas estão em serviços. Tá no Dropbox... tá no Notion, tá no blá 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 blá, né? Então, de local que eu tenho no Mac é pouca coisa. Se sumisse, ia fazer falta? Ia. Mas hoje eu consigo, por exemplo, configurar um Mac sem puxar o backup e com os serviços e as contas que eu tenho, puxar tudo o que eu acho que eu preciso. Então, eu já tive Time Machine, sempre foi
70% resolvido, era um 30% chato de ficar tendo que fazer administração meio manual. Pode ser porque eu sou burro e não consegui fazer direito. Nunca foi suave o negócio. E eu percebi que eu não precisava fazer não. Então, os meus backups hoje são as coisas que estão na nuvem dos serviços que eu uso e que eu assino. Não tenho um backup estruturado, um NAS com um HD conectado para ir para lá o backup junto com o Time Machine. Já, assim como o lance das senhas que eu uso do passwords mesmo do iOS, porque é o que tá lá e o que eu uso e funciona, é meio assim também para mim. Então, quero aprender de vocês. Já fui muito mais, se você tem 3, você tem 2, tem 2, você tem 1, você tem 1, não tem nenhum. Já investi muito tempo nisso e na minha experiência, pro retorno que eu tive disso, eu só gastei fosfato. E não me trouxe benefício, ganho de dia a dia, sabe? Olha, também vou fazer uma revelação aqui. E eu acho que isso traz um tópico interessante, porque eu tenho a impressão que esse modelo de backup de Mac, principalmente de computador de trabalho, ele tá morrendo. Porque eu não vejo também mais sentido porque dá muito trabalho. Não, assim, talvez eu sou burro também, não sei. Mas vai ter alguém que vai mandar um e-mail, não, mas é só ter isso aqui, daí você faz isso, daí uma vez por semana, daí uma vez por semana você me perdeu. Eu não quero fazer mais nada uma vez por semana do que eu já faço, né? É o ADT aqui e mais uma outra coisa que eu faço toda semana. O resto eu não quero, não me adicione coisas na minha semana. E cara, eu tenho tudo que é mais importante de estar guardado da acumulação na Dropbox, que eu pago, inclusive, naquele esquema de ter quem processar, mas enfim, né, já falamos sobre isso. Tem alguma outra coisinha no iCloud Drive, que eu tenho também algumas coisas compartilhadas lá de coisa do Chibi Studio. Muita coisa no GitHub, coisa de código, tá tudo no GitHub. E eu já tive backup no Backblaze, mas eu parei porque o serviço deles que ficava rodando no Mac estava consumindo muita CPU em background. Ele já foi bom, mas eu acho que eles se perderam e ficou ruim. Então parei de usar. Então eu tenho um backup meio defasado lá no Backblaze, mas que coisas imutáveis que eu tenho guardadas há muito tempo e que por algum motivo bizarro não estão na nuvem, eu tenho uma cópia lá, just in case. Mas agora, atualmente eu tô planejando bolar um esquema aqui, porque eu quero sim ter um backup num Glacier da vida, mas assim, uma cópia fria de tipo, tudo que tá no meu GitHub, eu quero ter um espelho disso em algum lugar. Just in case. Vai que a Microsoft me bane do GitHub, sei lá, alguma coisa assim, né? E o meu Mac explode do nada, né? Se bem que eu já tenho 2 Macs que tem praticamente a mesma coisa nos dois, então já tem um backup, entre muitas aspas, né? Então, assim, não é o que eu recomendo, obviamente, cada um sabe de si, mas eu acho que esse modelo de você ter um espelho exato de como é o seu computador, para se o computador pegar fogo agora, daqui 1 hora você tá com o computador idêntico porque você queimou o SSD no outro. Ninguém mais faz isso na prática, assim, é raro, pouquíssima gente ainda faz isso. Tanto é que o software já nem suporta mais isso direito. Toda a atualização de macOS sai um post lá do Carbon Copy Cloner falando, a Apple quebrou a restauração de novo, né, pela 1000ª vez. Você tá lutando contra, né? Pra mim isso é um mindset antigo, assim, de eu tenho que ter uma cópia que eu posso restaurar exatamente igual como era. Se queimar, queimou, se perder, perdeu. O que importa de verdade tá em serviços, assim como o Mendes falou. Olha, infelizmente vou ter que falar a mesma coisa que vocês. Que vergonha. Pois é. Eu sou vergonha do Coca, inclusive, porque eu tinha backup 321, nossa, fazia tudo bonitinho. Você vê, porque a última vez que a gente falou desse assunto, o Coca tava junto e aí a gente tava bem mais comportadinho. Não, e eu lembro que eu tinha backup em nuvem, backup local, backup aqui, backup lá, era tudo bonitinho. E aí eu lembro que eu fazia backup no Time Machine, num HD local, com um HD espetado no Mac. Só que eu lembro que em alguma versão do Mac ele ficava muito lento. Ficava muito lento, não era algo
que deveria acontecer, né? Deveria ser transparente. E eu comecei a ter muito problema. E aí eu parei de fazer, assim, tirei o HD e falei, depois eu resolvo isso. Passou meses sem fazer backup. E aí eu olhei e falei, olha, não preciso. E aí quando eu fui migrar do MacBook Air pro Mac Mini, eu fiz novamente um backup por segurança, mas eu puxei tudo no Mac Mini do iCloud, dos serviços e GitHub também, né? Todo meu código tá no GitHub. E, assim, 1 hora, 2 horas no máximo, o Mac tava pronto para uso. Eu não senti necessidade de, caramba, faltou alguma coisa, eu abri de novo o MacBook e puxar informação. Não, eu deixei ele ali sem formatar por alguns meses, formatei, o backup no Time Machine tá aqui guardado e acho que é um HD que tá aqui largado, parado, porque vai que eu preciso de alguma coisa, mas isso já tem quase 1 ano, então acho que eu não preciso, né? Claro que assim, a gente tá falando de uma coisa que funciona tipo seguro de carro, seguro de saúde, né? Plano de saúde. Exato, tipo, eu já pensei várias vezes, será que eu preciso mesmo ficar pagando plano de saúde? Porque eu não uso esse negócio, mas um dia... Quando precisa. Né, pois é. Aí eu vi um médico falando quanto custa a diária de UTI, né? Espero nunca precisar, mas eu pensei, se um dia precisar, eu tô ferrado. Então, melhor continuar pagando aqui, dói, mas, né? Então, claro que pode ser que aconteça algo e daqui a pouco a gente conte aqui, me arrependi profundamente de não ter backup. Pode ser. Mas é um risco que a gente aceita correr em troca de não ter o esforço de ficar se preocupando em ter o backup. O que mais me... Tinha uma época que acho que toda sexta-feira, no final do dia, eu fazia uma cópia no Carbon Copy Cloner do meu SSD interno. Mas aí que é toda sexta-feira. Aí eu já tinha terminado, já tinha... desligado a tela, já tinha ido tomar banho, fazer janta e coisa. Putz, esqueci de plugar o SSD externo pra fazer o backup. Aí, ou então, vou botar um lembrete. Daí eu tô no meio aqui, tô terminando o meu trabalho naquele hiperfoco de resolver um bug de última hora ali pra terminar bem a sexta-feira. Aí vem o lembrete lá, plugar o SSD de backup. Aí, meme do XKCD, todo o contexto, toda a janela de contexto some, né? Então também desisti. Não valeu a pena o custo, entre aspas. Eu também tô querendo colocar um NAS aqui em casa pra armazenar algumas coisas. Eu até tava dando uma olhada no NAS da Ubiquiti, que eu tenho usado o roteador deles, gostei muito do ecossistema. Então eu tô pensando em pegar o NAS deles, mas não sei se eu vou usar como Time Machine, não. Talvez seja mais backup de fotos, porque hoje eu uso o Google e o iCloud, e aí sim, como um espelho um do outro, quase que um backup, mas eu sei que não é. Mas então, isso eu gostaria de ter um backup local, mas assim, não é algo que eu esteja, precisando pra ontem, nem tô sentindo necessidade também. Boa, e o Ricardo Cardoso nos perguntou sobre como que a gente vem gerenciando as nossas aplicações no Mac, se a gente utiliza o Homebrew, utiliza Fórmula e Casques, e relativamente aos Casques, né, os aplicativos, se a gente instala via Homebrew ou se prefere instalar via DMG. E aí, vocês estão usando Homebrew para instalar aplicativos? Eu já usei bastante, particularmente já usei, mas ultimamente eu tenho que admitir que também esqueci. Foi uma coisa que saiu do meu workflow. Olha, o conceito de ter que gerir apps já me parece uma coisa meio Windows, assim. Como assim eu tenho que gerenciar meus apps? Eu não gerencio apps, se eu quero um app, eu vou lá, sei lá, ou é na App Store, ou eu baixo lá no site, daí geralmente é um DMG, arrasto o ícone para pasta Applications e rodo o app. E aí se eu não vou mais usar o app, eu vou lá, apago e limpo a lixeira. Esse é o meu gerenciamento de apps. Eu sei que tem o Homebrew, porque o Homebrew ele é tanto para você instalar ferramentas de linha de comando, mas tem também os Casques, que aí, side note, eu não gosto dessas analogias assim de, é um brew, então onde a gente vai deixar os negócios chama Cellar. E aí pra você instalar um app chama Cask. Preguiça disso. Mas enfim, o Homebrew em si, nada contra. Tenho até amigos que usam e eu uso, mas a parte de Casks, propriamente dita, eu não uso. Mas
Cada um, né? Mas eu acho que, sei lá, não vejo necessidade. Acho que o Finder tá ali, é só arrastar, né? Que nem o carinha ensinando orientação a objetos na Globo lá. Você pega o objeto, arrasta o objeto, e é isso. Eu não uso nada disso. Gerencia pela App Store, talvez. É, App exato. Store não deixa de ser um gerenciador de aplicativos, né? Exato. Boa, e o Content veio com uma nova pergunta aqui pra gente, surpresa, e perguntou, antes de sair de casa, quando a gente vai se calçar, a gente senta em algum lugar, em uma cadeira, e calça o sapato, ou a gente coloca o sapato em pé mesmo? Porque não pode perder tempo com isso. E uma pergunta bônus, inclusive, a gente tira o sapato antes de entrar em casa? Na verdade, essa vocês? última pergunta, ele colocou um né no final, então já ficou... quase uma intimação. E tá tem certo. um julgamento ali. Eu tenho alguns hábitos com relação a isso. Primeiro que eu tenho mania de fazer isso de pé, inclusive é uma coisa que o Rafa sempre fica... Pô, senta? Tipo, fico me equilibrando ali num pé só, mas sei lá, eu acho mais ergonômico dessa forma. Nunca caí fazendo isso. É bom que já mantém ali, treina o equilíbrio, né? Corta pra você caindo na próxima vez que colocar o sapato. Ó, o karma, né? E sim, assim, não antes de entrar, porque é apartamento e a gente não deixa calçado no corredor, mas tem a área, uma entradinha ali, né? Entre aspas, chapelaria, que o pessoal chama, né? Aí tem um cantinho ali onde a gente deixa os calçados e dentro de casa eu fico sempre descalço. Se tiver muito frio, eu fico de meia. E aí, por conta disso, eu não tenho nenhuma meia branca, obviamente, tudo preto, porque, né? Mas eu tenho um hábito que eu tenho certeza que muita gente também tem, e que também foi um hábito que o Rafa achou interessante quando a gente começou a morar junto, que eu nunca coloco tênis sem antes bater ele pra se tiver alguma coisa dentro... sair, porque eu morei por muito tempo no interior, a gente morava numa casa que dos dois lados da casa tinha terreno baldio, então já saiu tudo que é bicho de tênis, e todo mundo que mora em cidade de interior assim conhece a história da senhorinha que foi calçar o tênis e tinha uma aranha dentro, né? Quem assistiu Aracnofobia também. Então, e já aconteceu, até aqui, em apartamento, cidade grande, já aconteceu de bater o tênis ali, tinha uma aranha dentro, provavelmente uma aranha que não ia fazer muito mal pra mim e talvez nem ia conseguir me picar antes de morrer, mas, né? Pra que matar a aranha, né? Deixa ela. Esses dias tinha uma lagartixa também, então... Tem um amigo meu que uma vez ele calçou o tênis e tinha um rato dentro do tênis. Nossa. Ratinho pequenininho, assim. E aí o tênis não era muito justo, e aí sobrou um espacinho na frente e o ratinho ficou cavocando ali. Aí, ué, que isso? Aí tirou e tinha um ratinho dentro. Coisa mais Pixar. Mas um pouco ele sai cozinhando, né? Exato. Pra mim, eu tenho, assim, não é obrigatório, mas naturalmente o que eu faço? Bom, a resposta mais cretina, né? Depende da calça, depende do tênis, né? Tem calça que é mais larga, mais confortável do que outras. A calça que permite eu botar o tênis de pé, eu ponho. Especialmente porque mesmo sendo tênis de cadarço, eu não desfaço o cadarço, eu amarro de novo, eu só coloco e tiro, né? Eu tenho uma bota que tem um zíper na lateral, essa não dá pra colocar de pé, porque a manobra é um pouco maior, eu tendo a fazer isso sentado, né? Geralmente, eu quero até saber de vocês, se vocês sabem, eu calço o pé direito e depois o esquerdo. Não é porque se eu não fizer isso, eu preciso acender e apagar a luz 18 vezes, nada disso. É só hábito. Mas pra tirar, especialmente quando é pra tirar um pé tirando o outro, eu simulei aqui agora e eu faço primeiro o esquerdo e depois o direito, é o contrário, não sei porquê, mas é por hábito de fazer. E quebrando aqui a premissa que o Content colocou, eu não tiro o sapato antes de entrar em casa, mas eu não ando em casa de sapato. Então, eu não fico andando por aí. Eu coloco o tênis aqui no escritório, que também é o meu quarto onde tem meu armário, né? E aí, a última coisa que eu faço antes de sair é colocar o tênis, cruzo o corredor, vou direto pro elevador. Cheguei em casa, entro em casa, corredor, venho aqui, tiro o tênis, guardo e beleza. Então, eu não ando de tênis nunca em casa porque é sujo. Mas o trajeto eu faço de tênis, então tem um pouco de contrassenso aí. Não, é tão confortável também ficar descalço. Pra que eu vou ficar de tênis em casa, né? Eu detesto andar descalço. Detesto. Detesto. Eu ando de chinelo 100% do tempo. Quando eu era moleque, eu dava de meia. Eu comecei a lavar minhas próprias meias e percebi que não é uma boa ideia. Então eu uso chinelo pra tudo, 100%. Não ando descalço, não ando de meia. É sempre chinelo. Eu tava pensando aqui, eu passei a
colocar o tênis sentado, mas eu acho que foi por culpa da corrida. Porque o tênis da corrida é muito ruim de você colocar, desamarrar, amarrar toda vez, porque tá ali no ajuste certinho pra você correr, e pra colocar em pé é muito difícil, então eu acabo sentando pra colocar. E aí você falou até de qual pé coloca primeiro, né? O Augusto até complementou, se coloca meia, tênis. Eu sou dessa vibe, meia, tênis. E esquerdo, direito, e pra tirar esquerdo, direito também. Inclusive, uma vez eu fui fazer a experiência de colocar meia tênis, e me senti um assassino, assim, um serial killer. Parecia que eu, sei lá, tava errado. Não sei. Me senti mal. Não. Mas o tênis completamente, um pé completamente vestido, outro completamente... Exato, sem nada. Não, é estranho. E como eu também tenho o mesmo problema de morar em apartamento, eu não tenho espaço pra tirar o tênis e deixar do lado de fora, então eu entro em casa, tiro o tênis e vou com ele na mão até o local que eu guardo os tênis aqui em casa. Mas eu não ando de tênis dentro de casa, não. Mas, de novo, acho que muito por culpa também da corrida, né? Que eu chego da corrida e já, enfim, tiro logo. Mas acho que é isso, assim, não... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na verdade. Acho que essa pergunta do contente foi muito profunda. Você sabe que eu nem tenho tanto esse negócio da limpeza, assim, porque tem gente que tem realmente um pavor, assim, de calçado dentro de casa, porque, meu Deus, é muito sujo. E sim, provavelmente, mas aí eu fico pensando, eu tenho um cachorro, tipo, quando a gente volta do passeio, beleza, pega no colo, né, tem o lencinho pra limpar as patinhas e tal, mas não limpa, assim, né? Não é um lencinho esterilizante. Tiro grosso. Só tira ali o barro mesmo. Então, dependendo do dia, tem barro mesmo, porque, né, às vezes chove. Então, acho que quem tem bicho em casa não pode também ficar muito paranoico, né? Eu não tô comendo do chão, então a regra dos 5 segundos deixa de valer nesse caso. Tô pensando só em quantos medos novos você desbloqueou das pessoas que agora vão começar a bater o tênis e olhar o tênis. Mas é um medo bom de se ter, gente. Né? Pode dar ruim mesmo. Teve uma época que teve muito escorpião, né? Não sei se acho que era Florianópolis, acho que no Rio de Janeiro também apareceu, dependendo da região. Por aqui teve também. Tem aranha marrom também aqui, que acho que foi Melo que lembrou ali, que também tem aranha marrom aqui. Então, embora aqui no meu apartamento em si seja bem raro aparecer, nunca se sabe, né? Basta uma vez, né? E não é só escorpião e aranha, tem também lagartixa, como você falou, tem lacraia também é um bicho que... a lagartixa não vai... Aí a minha preocupação é com a lagartixa, não é comigo, né? Até porque a lagartixa come outros bichinhos que a gente não gosta, né? Exato. Aliás, só pra finalizar e pra deixar as pessoas ainda mais traumatizadas, principalmente as que ouvem o ADT antes de dormir, eu preciso contar aqui, nunca surgiu uma oportunidade, essa oportunidade mais adjacente, mas uma vez eu estava dormindo, sem camisa, e eu acordei no meio da noite sentindo cosquinhas na minha barriga. E aí eu peguei uma coisa que estava na minha barriga na mão e joguei longe. E era uma barata viva. Nossa. Aí porque sabe quando você tá meio dormindo, meio acordado? Eu só eu peguei na mão, fechei, com a mão fechada e joguei longe. E aí quando eu acordei de verdade... Eita! aí a mão... Aí eu fui lavar a mão, não consegui dormir depois, fiquei, né, me balançando, traumatizado. Então, pra finalizar, é outra história também dessas. Eu tava, uma vez... Era quando meu irmão morava lá em Jersey. Era um lugar que não era mato em volta, tinha muito verde ali em volta. E eu tava trabalhando uma vez, um dia, e eu senti uma coceira. Eu nem... Sabe, você tá trabalhando, tá concentrado escrevendo alguma coisa, sente uma coceira, você coça e beleza, né? Você nem registra que você fez isso. E eu senti, depois que eu fui refazendo os passos do que tinha acontecido, eu tinha sentido uma coceira na nuca, e ao invés de coçar, né, fazer só a coceira clássica, o que eu fiz? Eu pus a mão e arrastei só pra fazer uma coisa assim. E nisso eu senti um... A hora que eu olhei pra minha mão, tinha pata, era uma aranha que eu tinha esmagado na minha nuca com a mão. Que perigo. Que tinha uma pata pra lá, uma pata pra cá, ela tava desfeita, né? Mas se eu tivesse coçado, sei lá, do jeito normal, não sei nem que aranha que era, sei lá, era só uma aranha que eu desfiz, eu liquefiz quando eu cocei arrastado. Mas e assim nasceu o Homem-Aranha.
Foi fechando esse episódio de muitas sonoplastias, né? Foi um episódio bem diferente. Quero agradecer a todos que apoiam o podcast, né? Através lá do Mais Detêncios. Agradecer também a Firmou Consultoria por apoiar mais esse episódio. E para falar com vocês, como é que faz? MVC Mendes no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho A Fonte, apresento para Luro Iá sobre o controle e os textos vocês acham no 95Mac. Eu tô lá no mastodon.social, @inside e também no Olá Mundo aqui pela Gigahertz. E eu tô no Instagram ou no Threads, no @Arthur_Givigir e às terças e quintas-feiras lá no Bom Dia Tech. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Até! Valeu!